Boa noite, concurseiras, boa noite, pedagogas e demais pessoas que estão aqui estudando com a gente um pouquinho hoje sobre o livro A Criança e o Número, de Constance Cami. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a prova da conservação. O que é isso, Karine? É aquela questão de aprender a conservar quantidades. Por exemplo, de a criança perceber que a mesma quantidade em determinados ambientes diferentes, numa garrafa mais fina, numa garrafa mais... Numa panela, por exemplo, a mesma quantidade não varia, independente do local. E isso está relacionado à conservação. Piaget elaborou provas piagetianas e Constance Cami aplicou essas provas e fez também essas análises a partir desta teoria. Constance Cami foi aluna de Piaget, então por isso que ela tem toda essa bagagem, discute de maneira com muita propriedade essa teoria deste biólogo. Então, numa breve reflexão sobre a prova de conservação, a autora Constance Cami esclarece que as crianças de 4 anos de idade tendem a acreditar que uma determinada quantidade de objetos se altera em função da disposição deste na superfície. Então, crianças de 4 anos de idade geralmente tendem a se confundir em relação a isso da conservação. Então, crianças de 4 anos de idade, em sua maioria, não conseguem perceber que as quantidades se conservam, que a quantidade é a mesma, tá bom? Ou seja, ela pega assim, a gente pega, por exemplo, a mesma massinha de modelar, a mesma quantidade, e uma a gente faz uma cobrinha bem grande, e na outra a gente faz só uma bolinha, e pergunta onde é que tem mais massinha de modelar, e a criança acaba dizendo, de 4 anos, que é onde tem a cobra grande, porque ela vê que é maior, e ela acha que ali é maior por causa disso. Então, por exemplo, se uma professora coloca 8 pedaços de isopor enfileirados e entrega 8 pedaços para outra criança enfileirar, a tendência é que a criança os disponha de forma mais espaçada e que, por causa deste espaçamento, a criança ache que, por causa desse espaçamento, acredite ter enfileirado mais pedaços de isopor do que a professora. Foi o exemplo que eu dei para vocês no outro vídeo. Isso significa que a criança ainda não conserva quantidades, entretanto, não significa que a professora deve ensiná-las a conservar, fazendo, por exemplo, correspondência 1 a 1. Então, isso aí é complexo um pouco, essa prática aí, mas vamos lá tentar entender. Aí no finalzinho tá dizendo que não é para a professora ficar incentivando a criança e dizer, daquele jeito que eu falei para vocês, ó, você tem um e eu tenho um, você tem um e eu tenho um, você tem um e eu tenho um. Aí tá dizendo que não é para fazer. Isso daí é um trecho retirado de uma resenha. E para a gente poder fazer esse aprofundamento, vocês leem um livro para poder entender um pouquinho melhor. Mas de linhas gerais, a gente pode dar um exemplo aqui. Se você der para a criança uma nota de R$2 e depois perguntar para ela se ela quer o papel de R$2 ou se ela quer 10 moedas, se ela quer 20 moedas de 10 centavos, que é o mesmo R$2, né? Ela vai querer, criança de 4 anos para baixo, vai querer as 20 moedas de 10 centavos, porque ela vai ver que ali tá maior. Então, ela não tem essa concepção de quantidade, de que R$2 vale mais que vale a mesma coisa. Então, é nessa linha aí, essa questão da correspondência 1 a 1, a gente pode fazer uma aula depois extra sobre isso, para eu poder explicar melhor a vocês sobre esse textinho aí, que eu confesso que não compreendi tão bem assim, tá bom? Porque a teoria de Piaget e de Constance Cami, consequentemente, é muito complexa. Vamos lá. Assim, Constance Cami fala que número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. Então, número não é, conforme Constance Cami, aquela simbolização, o número 3, o número 4, o número 5, aquele símbolo escrito. O número é uma relação criada mentalmente por cada indivíduo. Então, isso está na página 15. Vamos lá. Segundo Piaget, existem 2 tipos de abstração. A abstração empírica, ou simples, e a abstração... Vamos lá. A empírica ou simples, que consiste em focalizar uma certa propriedade dos objetos e ignorar outras. A abstração reflexiva, que envolve a construção das relações entre os objetos.
Vamos lá. A empírica consiste em focalizar uma certa propriedade dos objetos e ignorar outra. Ou seja, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de abstração empírica. Se você perguntar, por exemplo, você bota aqui várias garrafas e pede para que as crianças separem as garrafas por cor. Na abstração empírica, a criança vai conseguir separar se ela já saber as cores. Mas se você disser assim, separe por cor e por tamanho. Ou seja, vai ter garrafa que é lilás, mas é pequena, vai ter garrafa que é lilás, que é grande, e ela vai sim embaralhar toda, sem saber se separa, se bota a garrafa lilás no bloco das garrafas pequenas ou se bota no bloco das lilás. Então, a criança de 4 anos para baixo vai ter essa dificuldade de fazer essa separação, porque ela tem uma abstração até 4 anos de idade mais simples. Ela só pega uma característica por vez. Então, ela só vai conseguir separar primeiro por cor. Em um outro momento, se você mandar separar por tamanho, ela vai separar. Mas as duas coisas juntas depende de um processo de abstração reflexiva que a criança de 4 anos de idade ainda não tem. A criança só vai conseguir começar a fazer isso de 4 anos até 6. É o processo que ela está começando a pensar dessa outra maneira ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Abstração reflexiva envolve a construção dessas relações. A gente trabalha isso melhor depois. A abstração reflexiva é usada para construir o conceito de número. Então, é a partir dessa abstração reflexiva que a criança vai construir este conceito de número. Vamos seguindo aí. Vamos lá. Entretanto, esses dois tipos de abstração são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para acontecer. A criança não podia construir a relação diferente se não pudesse observar propriedades de diferença entre os objetos. Por outro lado, para perceber que um certo peixe é vermelho, abstração empírica, lembra que eu falei da cor da garrafa? Ela necessita possuir esquema classificatório para distinguir o vermelho de todas as outras cores. Então, o esquema classificatório é um esquema que, juntamente com igualdade, comparação, classificação das coisas, ou seja, em grande ou pequeno. Esse tipo de classificação tem a ver com o conhecimento, com a abstração reflexiva. Então, neste contexto aí, a criança precisa estar trabalhando com os dois tipos de pensamento. O pensamento empírico vem sempre de experiência, do tocar e tal. E o reflexivo. Enfim, é algo mais complexo. Depois vocês vão ler o livro com mais calma e vão entender. Porque, de fato, é um pouquinho complexo. Vamos lá. Existem mais animais ou vacas no mundo? Ó, o que é que eu perguntei? Se existem mais animais ou vacas no mundo. Uma criança de 4 anos de idade não consegue dizer pra gente, por exemplo, que vaca faz parte de animais, está incluso em animais. Crianças de 4 anos em diante possa ser que consiga até estar desenvolvendo essa questão dessa dimensão reflexiva e consiga até começar a fazer esse tipo de apropriação. Mas a gente que é adulto e crianças necessariamente a partir de 7 anos em diante, consegue dizer pra gente que vai existir mais animais no mundo, porque dentro do grupo de animais as vacas estão inclusas. Enfim, é só pra gente instigar aqui, mas depois vocês vão buscando esse aprimoramento. No capítulo 2, sobre os objetivos para ensinar número, ela fala o seguinte aqui pra gente. O conhecimento de número implica num desenvolvimento de determinada função cerebral, porque a gente sabe que o Piaget fala, por exemplo, que a criança precisa estar formada biologicamente para poder estar apta para aprender determinadas coisas, e ela vai nessa linha também. O sucesso escolar depende muito da habilidade de pensar autônomo e criticamente da perspectiva da vida em grupo.
O meio ambiente pode indiretamente facilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico ou pode retardar. Isso se dá nas diferenças intelectuais e socioeconômicas. Gente, nesse tópico daí eu já levo para aquele outro tópico da nossa aula de hoje, que é o quê? A importância de situações estimuladoras para o desenvolvimento de crianças do período operatório concreto, ou seja, de 7 anos a 11. Aí ele fala justamente isso, que independente do estágio, toda habilidade lógica da criança é influenciada por um processo de influência externa. Então, a gente já sabe, esse tema é super tranquilo, a importância do ambiente estimulador. Item 3. Para Piaget, é uma diferença entre os símbolos e os signos. Ou seja, o símbolo e signo. A gente vai ter que entender isso aí no contexto dos números. Os símbolos são criados pelas crianças e mantêm uma semelhança figurativa Os símbolos são criados pelas crianças e mantêm uma semelhança figurativa dos objetos. Os signos, parte do conhecimento social. É um erro acreditar que ensinando as crianças a contar e a escrever os números, estão ensinando conceitos numéricos. O que é um equívoco, pois, na verdade, apenas fazendo com que ela decore os números ao invés de construir a estrutura mental do número. Não que não seja bom para a criança aprender a contar e escrever números, se isto lhe for de seu interesse, mas isto não basta. O que é que ele quer dizer aí, gente? Vamos lá. Os símbolos são criados pela criança. Os símbolos. A questão de saber que o número 3 é o símbolo de 3 objetos. 1, 2, 3. O número 3 é o símbolo, é o que representa isso daqui. Mas signo é o significado que aquele objeto tem na vida, que é saber que aqui é 1, 2, 3. É o significado disso para mim, 3 coisas. Então, símbolo é sempre a representação disso. E o outro é a questão desse contexto aí de signo e esse contexto aí de signo e símbolo. O professor deve conhecer a diferença entre conta de memória e conta com significado numérico. Este último pode ser proveniente de estruturas lógicas matemáticas, ou seja, contar de memória e o contar com significado numérico, ou seja, ficar falando 1, 2, 3 gravado tem um sentido. E contar com significado 1, 2, 3, entendeu? Construída pela criança em sua cabeça. A tarefa do professor é encorajar a criança a pensar ativamente e de forma autônoma em todos os tipos de situações, em todos os tipos de relações, pois as crianças não constroem o número isoladamente. Então, a criança só constrói o número a partir dessas relações. Vamos lá. Eu já estou entrando aqui agora na aula 2, que é sobre a importância de situações estimuladoras para o desenvolvimento da criança no período operacional concreto, que é aquele período que vai de 7 a 11 anos. Aí está falando da questão da reversibilidade, que é um processo que só crianças nessa faixa etária têm. O que é reversibilidade, Karine? É saber que uma coisa é o oposto da outra. Por exemplo, 1 mais 1, 2. E 2 menos 1, 1. A criança de 7 anos em diante já consegue saber que somar duas coisas e depois tirar um é a operação inversa. Por isso que isso significa reversibilidade. Depois vocês estudam melhor sobre isso. E tem a ver com o ensino de soma e adição junto e multiplicação e divisão junto, em blocos assim. Inclusão de classes. O princípio de que as classes subordinadas de objetos estão incluídas em classes superdominadas. De que? Aquilo que eu falei para vocês. Vaca está dentro do grupo de animais. Então, a inclusão de classes é um processo que só crianças, neste período de operacional concreto, conseguem identificar. Então, crianças de 6 anos em diante aqui começa a perceber que um grupo está dentro do outro. E isso se chama princípio de inclusão de classes, tá bom? Reversibilidade é justamente essa capacidade de reverter mentalmente as coisas, fazendo essa transformação
do percurso inverso. Depois vocês podem aprofundar melhor. É aquilo que eu falei na aula para vocês mais cedo, da questão de que crianças até 4 anos de idade, com 5 anos já começa a perceber um pouco mais isso, mas até 4 anos tem dificuldade de perceber que 2 copos de dimensões diferentes com a mesma quantidade, ela acha que o copo mais magrinho, mais fino, vai ter mais água. Então, isso daí é a questão da conservação, esse entendimento de que as quantidades... esse entendimento de achar que a quantidade varia em decorrência da superfície. Então, crianças, tipicamente, as crianças não têm esse entendimento até 5 anos de idade. Então, as crianças têm dificuldade de conservar quantidades até 5 anos. Então, é isso daí que ele traz. Aqui é o exemplo da massinha que eu já tinha dado para vocês. É o exemplo da massinha e da vaca, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, o exemplo da massinha, de achar que a massinha mais comprida tem mais, o exemplo de achar que a vaca, só porque tá rodeada de bloquinhos, ela tem mais comida do que a outra, que os bloquinhos estão tudo junto, nessa ideia aí de tarefas de conservação. Então, trabalhar na educação infantil, tarefas de conservação, ajuda a criança a desenvolver o conceito de número. Seriação também é um processo que a criança só começa a adquirir a partir de 5 anos de idade, que é seriar. É aprender a colocar justamente essa questão assim de quando se solicita que a criança coloque do menor para o maior e comece a botar naquele formato, né? Quando solicitada, que a criança coloque essas varinhas em ordem do menor para o maior. Então, isso daí é seriação e é um processo também que a criança desenvolve mais a partir de 5 anos de idade. A palavra 1, 2, 3 são exemplos de conhecimento social. Contudo, são conceitos numéricos. Os conceitos numéricos não são adquiridos através da linguagem. Esse trecho daí está na obra de Constance Cami. Ela está dizendo que conceito numérico não se aprende decorando 1, 2, 3 por meio de musiquinhas que a gente geralmente trabalha na educação infantil. Isso pode até auxiliar, mas isso deve vir de maneira paralela ao trabalho com essa construção do número, como vocês aprenderam, tá bom? Então, grava isso daqui, ó. Pega isso, anota, escreve que palavras, o conhecimento social é importante, mas conhecimento numérico não é adquirido a partir da decoração dos números. Vamos lá. Por outro lado, o número também não é alguma coisa conhecida inatamente por intuição. Assim, a estrutura lógico-matemática do número é construída através da criação e coordenação de relações e não pode ser ensinada diretamente porque a criança tem que construí-la por si mesma. Então, não dá para ficar ensinando a criança que um é assim, simbolicamente, isso significa uma garrafa. Tem que ser todo um processo didático para ajudar a criança a construir isso por si mesma. Aliás, para Piaget, o desenvolvimento da autonomia deve estar no centro de qualquer proposta educativa. A autonomia é o ato de ser governado por si próprio, o oposto de heteronomia, o que significa ser governado por outra pessoa. É muito importante destacar que a autonomia é indissociável, social, moral e intelectual. Vamos lá. Princípios de ensino. Mamãe vai deitar. A criação de todos... A criação de todos os tipos de relação. Princípios de ensino. Tem vários princípios de ensino. Um dos princípios de ensino é esse daí. O educador deve encorajar a criança a estar alerta e colocar todo tipo de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações. Então, essa questão da criança estar sempre se relacionando com os objetos e começar a relacionar. Laranja é igual a vermelho? Não. Isso daqui é mais fino, esse daqui é mais magro. Começar a pensar nessas relações. Então, isso é um dos princípios de ensino. Aqui é aquilo que eu falei de correspondência 1 a 1. Para cada criança, uma bolinha. Para cada criança, uma bolinha, que é um tipo de relação muito importante. A quantificação de objetos, que a criança deve pensar quantificamente sobre os objetos. Por exemplo, pedir para que a criança apanhe. Pedir para que a criança pegue guardanapos e dê um guardanapo a cada pessoa. Isso é uma relação. Aí a criança chega e esquece de contar quantas pessoas tinha para poder saber quantos guardanapos ela ia pegar.
Aí na hora ela esquece. Aí como é que vai fazer isso? Vai dizer a criança que faltou um guardanapo ou deixa a criança sozinha ver quantos guardanapos tem? Por isso que atividades como a chamadinha na escola de educação infantil é muito importante para esse processo. A interação entre colegas e professores, o dialogar, como eu falei na outra aula. O falar, a importância de reconhecer o erro como um momento positivo, é um momento da criança, quando a criança erra, em um processo como esse. Por exemplo, tá contando assim, 1, 2, 3 e tá pulando, né? Ela perceber que ali é um processo, é um processo assim, né? De que o erro é construtivo, enfim. Tô acelerando aqui para a gente poder concluir. Por exemplo, se uma criança está distribuindo xícaras e falta uma, pode ser que ela tenha esquecido de contar a si mesma. Então você chega e pergunta para a criança assim: você contou a si mesma? Aí você indaga ela para ela poder ver se ela, na hora que fez a contagem de quantas pessoas tem no grupo, se ela se incluiu. Pra ver se ela não esqueceu. Minha mãe falou ali, para ver se ela não esqueceu de contar a si mesma. Então, situações escolares sobre isso. Tem diferentes situações escolares para a gente pensar o ensino da criança, do número para a criança. Um dos exemplos é colocar situações da vida cotidiana dela para ela ajudar a pensar nisso. Por exemplo, botar ela para distribuir materiais, distribuir os cadernos, distribuir os livros, botar ela para dividir objetos, botar ela para dividir o doce, botar ela para dividir um bolo, botar para dividir mesmo, são questões. Coleta de coisas, mandar a criança coletar os brinquedos e guardar na caixa. Manutenção de quadros de registro, como a chamadinha é importante. Esse quadro de registro mesmo. Arrumação da sala, votação para ver quem ganha. Então, situações da vida cotidiana que envolvem o número. Jogos. Então, existe 2 tipos de atividade para trabalhar o número em sala de aula. Situações de vida cotidiana e jogos. Tá vendo? 2 blocos. Situação de vida cotidiana, isso tudo que eu falei, e jogos. Existem jogos que são jogos com alvos, que é aqueles jogos de marcar, né? Tipo de boliche, é um jogo que tem que marcar o alvo. Jogos de esconder. Jogos de esconder, que é, por exemplo, tinha 10 balas, aí esconde 5 e pergunta às crianças, eu escondi quantas balas, para a criança tentar adivinhar quantos falta encontrar. Aí a criança acha mais uma. E agora que a prova tem 6 balas na mão e tinha 10, falta encontrar quantas? Falta encontrar 4. Aí vai seguindo. Jogos de adivinhação, esse é bom também. Pega assim e diz a criança que está com um número na mão. Ou com a quantidade de bolinhas, tá? Por exemplo, com 5 bolinhas. Aí a criança fala, eu acho que você tá com 4. Aí ela fala assim, é mais que 4. Aí a criança fala, 6. Tá com 6 bolinhas. Aí a professora fala, não, é menos que 6. Ela, 5. Então, são jogos de adivinhação. Outra questão são jogos de tabuleiro, como Lero Lero, e alguns outros. Eu não conheço esse jogo Lero Lero, mas vocês devem saber aí, jogos de tabuleiro que nos ajudem. Eu acho que a dama é um jogo de tabuleiro que pode servir. Jogos de baralho ajuda a questão da memorização, batalha, jogo de batalha, enfim. Vamos voltando agora para o operacional concreto. No operacional concreto, que é aquele que a gente falou de 6 a 12 anos, este assunto de alguma de vocês vai cair também sobre essa questão do ambiente estimulador para crianças nesse período do operacional concreto. Como o próprio nome já diz, tocar nas coisas de maneira concreta ajuda nesse processo de abstração. Aqui é um processo gradual, né? De 0 a 3 pré-operacional, aí vem até chegar aqui do pré-operacional, por aqui tá chegando, entra no operacional concreto, que vai até ali 11, 12 anos. No operacional concreto existe a decalagem horizontal. O que é decalagem horizontal, Karine? É aplicar os mesmos tipos de pensamento em novos problemas. Decalagem horizontal é, por exemplo, a criança aprender a fazer um tipo de continha de um jeito, ou seja, somar 10 pirulitos mais 10 fazendo aqueles tracinhos, e em outro problema que eu botar 10 balas mais 10 balas, ela vai usar o mesmo tipo de atividade, a mesma estratégia. Outra questão, essa questão aí, no operacional concreto, gente, de 7 anos até 11, as crianças começam a fazer coleção de carrinho, coleção de boneca, coleção de fichinhas de algum jogo, enfim. As coleções é uma característica desse processo do operacional concreto. Os jogos também é uma característica, e a gente tem aqui essa questão do início
das operações lógicas, acontece de 7 a 11 anos, a criança começa a pensar logicamente, é marcada pelo pensamento reversível, como eu falei, de perceber o percurso inverso de uma conta, por exemplo, de mais e de menos, uma operação como essa, conta não, operação, né? Consolidação das noções, então a criança começa a pensar classificação de objetos, ou seja, vaca está, pertence ao grupo de animais. Seriação, botar do menor para o maior. Conservação de quantidades. A partir de 5 anos, a criança começa a fazer isso. Mas é com 7 anos de idade que a criança começa a ter isso muito bem consolidado na sua mente. Já sabe classificar, já sabe que coelho é animal de tal tipo, que cobra é animal de tal tipo, que vaca é animal de tal tipo e tal. Então, vamos lá. Segundo Piaget, chamamos de reversibilidade a capacidade de executar a mesma ação nos dois sentidos de percursos, mas tendo a consciência de que se trata da mesma ação, dois percursos inversos. Enfim, outra questão importante que a gente vai entrar agora é o apêndice. O que é o apêndice, Karine? Apêndice são textos na íntegra. Então, o apêndice é a obra de Piaget na sua íntegra. É um texto chamado Autonomia como Finalidade da Educação, Implicações da Teoria de Piaget. É um texto na íntegra que está... Então, neste apêndice, a autora faz uma revisão do livro, O Julgamento Moral da Criança de Piaget, publicado em 1932. Então, é um texto produzido por ela, mas que é uma revisão de outro livro. Então, não entra como parte do livro dela. Entra como uma resenha de outro livro. Por isso que entra em apêndice. Aí, vamos lá. Aí, eu trago aqui para vocês uma parte que tem lá no livro dela, explicando sobre essa questão da autonomia e do sucesso na escola, a importância de estar junto, né? Esse processo de autonomia como um processo muito importante, por isso que é tão batido hoje a importância do protagonismo estudantil e tal. Todos os seres humanos nascem heterônomos e vão se tornando progressivamente mais autônomos. Ou seja, todo ser humano nasce dependente de outros. Hétero vem de muitos, depende de muitas pessoas para poder se posicionar no mundo, mas depois se torna uma pessoa mais autônoma com as opiniões próprias. Entretanto, boa parte das pessoas não desenvolve a autonomia de forma ideal. São pessoas que vivem mais dependente de outras, assim como eu, que continuo dependendo da minha mãe em vários aspectos da minha vida. Enfim, só para dar um exemplo muito prático, para quem me conhece aí. A questão é que grande parte dos adultos reforçam essa heteronomia natural nas crianças através de recompensas e castigos, quando deveriam estimular o desenvolvimento da autonomia, trocando pontos de vista com esses pequenos. Ou seja, em vez de castigar ou, por exemplo, dar o celular meramente para a criança ver se a criança para de fazer determinada coisa quando a criança está com birra, são alternativas que fazem com que a criança se torne uma criança mais heterônoma, ou seja, dependente. Heteronomia significa dependência. E ele quer dizer aqui, ela quer dizer, na verdade, fazendo essa revisão dessa obra de Piaget, que quanto mais a gente para e começa a dialogar com a criança sobre determinados aspectos, isto ajuda a criança nesse processo de autonomia. A mesma coisa do exemplo que eu dei em um outro vídeo. Quando a gente tem, por exemplo, contato com a criança que está apanhando na escola. O pai ir lá e mandar a professora castigar, ou a professora ir lá e castigar essa criança que bateu, não resolve a situação e faz com que a criança fique submissa a determinado tipo de situação, ou de castigo ou de recompensa. Então, colocar a criança para sentar uma na frente da outra e a outra dizer para ele assim, não me embata que eu não sou saco de pancada, me respeite, botar a criança para dialogar e se impor, ajuda ela a desenvolver essa autonomia necessária. Vamos lá. Segundo Constance Cami, a punição acarreta 3 tipos de consequências. A punição, ela traz cálculos de risco, ou seja, a criança repetirá o mesmo ato que ocasionou a punição, só que desta vez tomará cuidado para não ser descoberta. Então, é o caso da criança fazer as coisas escondida. A punição leva a criança
a fazer novamente, só que dessa vez escondido para que a mãe não descubra ou para a professora não descubra. Ou pode decidir que, mesmo sendo descoberta, o prazer de cometer o ato inflacionário compensa a punição. Existe isso muito da transgressão, do como que a criança gosta de descumprir a regra. Por isso que eu vou falar aqui uma coisa, o não é uma palavra que deve ser evitada. Se você quer dar um comando para a criança, você tipo assim, não coloque a garrafa em cima da mesa. Em vez de falar isso, a criança vai lá e vai botar em cima da mesa, vai desobedecer. Porque você deve ter uma comunicação positiva, que é, filho, coloque a garrafa em cima da pia. A mesma coisa é a questão de nós adultos. Karine, eu vou tentar ler esse livro amanhã. Seu cérebro não escuta. A palavra tentar é um verbo que o cérebro não obedece. Você tem que falar para o cérebro uma palavra mais diretiva, uma palavra mais fácil do cérebro obedecer. Eu, Karine Santiago, vou ler este livro amanhã. Me comprometo que eu vou ler, não é tentar. Se você tentar, você não consegue. Você tem que, vou ler. Amanhã eu vou fazer esse resumo. Amanhã eu vou responder 30 questões. Não tentem, façam. Então tem muito a ver disso. Outra consequência da punição. Conformidade cega. As crianças decidem que é melhor obedecer os adultos sempre para garantir sua segurança e responsabilidade. Ou seja, quando a punição é muito recorrente, os pais são autoritários demais, o professor é autoritário demais, a gente tem crianças que acabam se conformando com aquela situação. Como aquele problema lá que dizia que o pai autoritário era algo positivo. Não é. O pai autoritário, a professora autoritária demais é algo negativo, porque acaba fazendo com que a criança tenha uma conformidade cega. Ela se conforma, mesmo que aquilo podia ser uma coisa que desenvolvesse ela de uma maneira, e ela se conforma porque o pai disse que ela não podia ir brincar no parquinho, e ela tanto sonha em brincar no parquinho, mas a mãe nunca deixa ela ir brincar no parquinho, e ela não insiste porque ela apenas obedece. Outra questão é a revolta. O castigo pode gerar revolta nas crianças, e algumas crianças que antes se comportavam bem, decidem parar de obedecer e começam a viver por si próprias. Contudo, existe uma grande diferença entre autonomia e revolta. O não conformismo ou a revolta não tornam necessariamente a pessoa mais autônoma. Ou seja, ela quer dizer assim, que se tornar uma pessoa revoltada não necessariamente quer dizer que a pessoa é autônoma, e não está se conformando, não quer baixar a cabeça, não quer ceder. Enfim. Piaget chamou de sanções por reciprocidade. Ele fala também que existem sanções por reciprocidade. As sanções por reciprocidade são aquelas que estão diretamente relacionadas com o ato infracional. Cami aborda 4 exemplos de sanções por reciprocidade. A exclusão temporária ou permanente de um grupo, ou seja, retirar uma criança de um grupo, como foi naquele exemplo lá do concurso que falou que a criança foi retirada temporariamente da sala para que ela só retornasse depois que ela soubesse que ali ela tinha que se comportar bem, que estava atrapalhando os colegas. Então isso daí se chama exclusão temporária ou permanente do grupo. Quando a criança perturba a leitura de uma história, por exemplo, a professora pode dizer: você pode ficar aqui sem nos aborrecer, ou terei que lhe pedir para que vá para o canto dos livros sozinha? Aqui foi aquele exemplo mesmo que eu dei para vocês, lembra? Naquela questão lá. A outra questão é essa questão de apelar para a consequência direta ou material do ato. A criança que conta uma mentira pode ser confortada com o fato de que as pessoas podem não acreditar mais nelas. Então, é outra questão aí, da questão de saber que a mentira gera uma desconfiança do grupo. Privar a criança de uma coisa que ela usou mal. A criança que usa mal um brinquedo pode ser impedida de usá-la até que aprenda a usá-la corretamente. Então, aí 3 passos de coisas que, no meu ver, aí ela está considerando, Constância Cami está considerando como punições positivas, que é essa questão da criança aprender que se ela ficar mentindo, ela vai perder a credibilidade, a criança aprender que se ela usar o brinquedo mal, ela vai perder a oportunidade de brincar com aquele brinquedo, e aquela primeira punição, que é a questão de ser retirada do grupo.
temporariamente ou permanentemente. Vamos lá. A quarto tipo é a reparação. A criança que estraga um trabalho de um colega pode ser convidada a consertar. Então, é aquilo da reparação. Tem alunos que picham escolas e os professores obrigam os alunos a pintarem a escola, porque tem que reparar o dano que fez. Contudo, para que essas sanções por reciprocidade não se transformem em punição, já que, lembra que caiu lá no concurso público sobre as sanções? Existe diferença de sanções para punições. Sanções são ações que os professores e pais devem tomar, que soam como uma maneira positiva para o processo de construção do indivíduo. Já a punição é algo negativo. A punição, para que a gente não confunda sanção com punição, é preciso que haja uma relação de afeto e de respeito mútuo entre criança e adulto. Ou seja, a questão do respeito, é a questão de dizer, vamos ouvir a Pró tá tirando você aqui da sala porque você tá atrapalhando. Tá bom? Quando você aprender que na hora da historinha você tem que ouvir a Pró, para o colega também ouvir, a Pró te inclui de volta, tá bom? Então, é uma relação de respeito que a gente vai ter com a criança, não de autoritarismo, não de xingar, não de bater. Mesma coisa do objeto, você riscou o livro do caderno, o caderno do colega. Isso não é certo. Vamos lá, pega a borracha e apaga o que você riscou. Então, ensinar isso daí de uma maneira afetuosa. Para finalizar, a autora destaca que os valores morais não são internalizados ou absorvidos de fora para dentro. Então, a moral, se alguém ficar dizendo assim, Karine, isso daí que você está fazendo é errado, não devia compartilhar isso, que você não tem autorização. Não adianta muito, porque só vou aprender isso quando isso vir de dentro para fora, quando eu ver que isso é ruim para mim, quando eu já sofrer uma punição, quando eu sofrer uma consequência daquilo, é que eu vou, de fato, aprender. A gente só tem um minutinho e para encerrar, eu quero dizer que vocês devem estudar sobre autonomia intelectual, que é uma pessoa intelectualmente autônoma que gosta de pesquisar e tal, isso é muito importante. A criança não adquire conhecimentos internalizando-os diretamente do meio, ou seja, a criança só adquire conhecimento fazendo mesmo essas relações, não é a mera transmissão. Se o professor simplesmente marca um erro com uma resposta 4 mais 2 é igual a 5 e marca esse erro, não é positivo, por isso que muitas pessoas julgam a questão da caneta vermelha. Então, mostra para a criança não marcar o erro, mas tentar elaborar com a criança ali para ela perceber que 2 mais 4 é 6 e não 5. Como foi que você conseguiu esse 5? Vai instigando até a criança perceber que tem um erro. E para finalizar, as crianças corrigem-se frequentemente de modo muito autônomo. As crianças vão aprendendo a lidar com esse próprio erro